Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal da Sociedade Chesterton Brasil. E eu quero começar conversando com vocês sobre, na verdade, Vocês pensam que é só vocês que vão lá conferir as coisas da nossa página no Instagram? Não sabe que a gente tem um canal no Instagram? Para procurar lá a Sociedade Chesterton Brasil no Instagram. Está lá com outras coisas além dessa que eu vou compartilhar com vocês agora. Nós temos uma postagem lá onde a frase é a seguinte: qualquer coisa inanimada fluirá com a correnteza, mas só o que tiver vida poderá nadar contra o seu fluxo. Né? E é um pouco sobre isso que eu quero conversar com vocês a partir do pensamento do Chesterton, em especial o pensamento do Chesterton aí num grande clássico, que é o Homem Eterno. Né? Então, se você chegou até aqui se você chegou aqui no canal, não deixe de curtir esse vídeo já desde esse momento, para não esquecer, e também ali se inscrever no canal e também marcar ali a sinalização para ser avisado sobre novos conteúdos. Tá? Então, agora o nosso tema: fluidez, vida e morte. Tá? É muito comum que as pessoas, de maneira muito frequente, elas se encontrem assustadas com as mudanças da vida. Tá? Isso até a gente pode usar a alegoria própria do mundo marítimo, já que a gente está falando de fluidez, de correnteza e essas coisas todas, certo? Um navegador, quando se encontra no mar, pode encontrar duas realidades que são muito complicadas. A calmaria, por um lado, e por outro lado também a tempestade, a procela e tudo mais. A calmaria, porque nós temos que seguir à frente e chegar no porto. A procela, o tempestade, o tufão, porque pode acabar com o nosso projeto. No final das contas, o que a gente precisa é de um constante progredir para poder, então, chegar onde precisamos. Lembrem uma coisa: a palavra que eu coloco diante de vocês é precisar, necessitar, e não é querer, certo? Muitas vezes a tempestade entra na vida das pessoas justamente porque elas estão se dirigindo para onde querem, mas não para onde devem. Tá? E isso é a primeira coisa que nós precisamos admitir dentro da nossa vida. Existe uma realidade posta e dada. Esse livro de Chesterton, O Homem Eterno, para quem não conhece, é um livro que surge quase como que uma resposta para uma visão de homem e uma visão de Deus, ou a ausência de uma visão de Deus, presente numa obra, né, de um dos grandes interlocutores, ou melhor, um dos grandes debatedores, uma das pessoas que eram um dos adversários privilegiados de pensamento do Chesterton, que era o H.G. Wells, que tinha uma espécie de história universal, aonde de alguma forma o Chesterton depreendeu daquela leitura que ele considerava o homem um mero animal evoluído. Tá? Então, e nós temos que entender isso. Não somos como os demais animais, não estamos aprisionados aos condicionamentos do tempo e espaço como os outros animais, mas temos sim semelhanças com os outros animais, no sentido de que a nós também foi dada uma natureza e temos que chegar em algum lugar com ela. Então esse que é o ponto. E aí o Chesterton queria partir de dois lugares muito bacanas. Primeiro, o homem não é um mero animal e Cristo não é um mero homem. Certo? Então, se você está se aproximando agora do pensamento chestertoniano, especialmente se você é cristão, ou se você não é também, vai ter muita validade, mas se o tema do cristianismo interessa para você, seja por oposição, seja por concordância, seja porque é a base da nossa ética e do nosso pensamento ocidental, saiba que o pensamento de Chesterton, conforme ele vai progredindo, ele encontra um esteio, um fundamento. E esse fundamento está na figura de Jesus Cristo e no ser humano a partir dessa figura. De alguma forma, tudo que o Chesterton vai escrevendo é um grande dialogar consigo mesmo para compreender quem ele é, e conforme ele vai compreendendo, ele vai cada vez mais chegando a respostas que concordam com aquilo que o pensamento cristão enxerga. Tanto é que é isso que ele vai relatar para nós em Ortodoxia. Bom, nesse ponto eu gostaria de falar sobre o que nós podemos compreender sobre o mundo da fluidez e da mudança. Bom, talvez um dos seres, e eu acho que talvez não, com certeza um dos seres mais capazes de adaptação e de fluidez é o ser humano. Vocês podem perceber que volta e meia, quando falam desses animais em perigos de extinção, uma das causas mais comuns é que o habitat deles está sendo destruído. Ou seja, então é um bichinho que só vive na floresta temperada, só vive na floresta tropical, é o urso, né? Sempre essa história. A pessoa, quando quer comover você com algum tipo de auxílio para tentar amenizar os efeitos
defeito estufa, eu não estou entrando em polêmica se existe ou não existe, isso aí não é a questão, mas o que o cara vai fazer? Vai colocar o pobrezinho do urso polar ilhado, né, no meio assim daquele, num bloco de gelo lá, e aí presta a perder a vida porque a gente está aí, né, emitindo gases, né, para as nossas frivolidades, certo? Mas o fato é, tem uma verdade dentro dessa história, tá, inegável, que é o seguinte: o urso polar não vai conseguir sobreviver em qualquer outro lugar, né? Por que nós estamos aí espalhados pelos mais diversos lugares e alguns deles, inclusive, muito improváveis? Eu tenho certeza que em algum momento, na sua vida de estudos ou de buscas culturais, ou daquela zapeada meio distraída em algum canal por aí que tem documentários, você vai descobrir um grupo de seres humanos vivendo num lugar onde você não acreditava até aquele momento que fosse possível alguém viver, certo? Isso é a fluidez da natureza humana, e isso não está só presente num esquimó, ou então num habitante da Sibéria, ou então em alguém que mora numa floresta tropical cheia de bichos mortais. Isso está presente em você também. Isso está presente na sua natureza. Essa fluidez está presente aí. Ter medo de alteração e mudança é ter medo de crescer. E é isso que nós temos que combater com todas as forças. O crescimento e a alteração é um sinal da nossa vitalidade. Nós estamos vivos, por isso mudamos. Só que o que é a mudança que nos leva à felicidade? E Chesterton vai nos responder justamente isso. Quando ele diz para nós que o ser humano não é um mero animal e por isso ele não está preso à natureza como os outros, ele não diz que qualquer mudança importa. Essa crítica dele é o progressismo. Progredir pode ser uma coisa boa ou não. Se você estiver diante de um abismo, progredir pode ser a pior coisa que vai acontecer com você. Então existe um termo, existe um logos. No caso do que Chesterton argumenta ali em Homem Eterno, é Jesus Cristo, como ensinado pelas principais religiões cristãs ou denominações cristãs. O catolicismo, a ortodoxia, né, a igreja ortodoxa oriental, o anglicanismo, no muito luteranismo e ponto, tá? Agora, talvez você ainda não tenha essa admissão de fé ou essa concepção de vida. Bom, então vamos dar um passo atrás e ficar dentro dos limites da razão e do exercício filosófico. O progresso, a evolução que nós procuramos é justamente essa mudança conforme aquilo que nós podemos, né, deduzir lá atrás, até dos pré-socráticos, Heráclito e Parmênides. Tudo flui. Porém, existe uma coisa na realidade que permanece a mesma, que é o logos, que é a razão. Você quer ver um exemplo muito bacana de alguém explicando isso para alguém? Não deixe de ler o primeiro conto da coletânea, né, completa de contos da Sociedade Chesterton Brasil do Padre Brown, onde nesse conto do Padre Brown você tem ali, o nome do conto é A Cruz Azul, onde o Padre Brown vai explicar, né, para alguém que quer parecer muito esclarecido, ou melhor, muito crente, na verdade é isso. Ele está falando para o Padre Brown como se a coisa da pessoa religiosa fosse negar a razão. E ele vai querer dizer, o que será que nós vamos encontrar em outros universos? Será que 2 mais 2 é 4 também aqui na outra galáxia? E o Padre Brown, com muita serenidade, mais aferrado, né, à ideia, à lógica e à razão, como nós a conhecemos do que qualquer membro da Real Sociedade de Ciências de Londres, vai dizer, não, olha meu amigo, 2 mais 2 vai ser 4 em qualquer lugar do cosmos. Então existe uma permanência de ordem mesmo no constante movimento do tempo da realidade. Então existe uma permanência de ordem também nas suas mudanças. Existe um para quê também nas suas mudanças e nas minhas. Então, como é que a gente começa a descobrir esse negócio? Se eu não tenho nenhum credo religioso, ou mesmo se eu tenho, porque eu preciso aprofundá-lo também com essa análise racional, é o seguinte: será que você é coerente com tudo que você sabe ser verdade na sua vida hoje? Será que aquilo que você tem certeza que é verdadeiro, ou seja, que é permanente, ou pelo menos que tem essa estrutura de razão, de logos, de sentido, de para quê, você está sendo coerente com isso? Você está comendo como alguém que sabe o que deve comer, dormindo como alguém que sabe que deve dormir, agindo com as pessoas como você sabe que precisa agir, segundo o que você sabe que é reto, moral, honesto, racional, bom e louvável? Esse é o primeiro caminho para outras verdades também permanentes começarem a aparecer para você. E muito provavelmente uma série de coisas que hoje não fazem sentido vão começar a fazer sentido, e aquelas que você não consegue compreender
ao menos você vai aceitar como parte deste enorme mistério que faz parte da nossa grande busca, nós que somos como que detetives em meio ao mundo bagunçado pelo pecado, ou ainda pelo erro, pela morte, pelo fracasso da razão. Está bem? Então vou ficando por aqui, espero que tenha lhe ajudado um pouquinho nessa nossa breve reflexão. Os livros que eu recomendei aqui são O Homem Eterno, Ortodoxia e O Conto da Cruz Azul, do personagem Padre Brown, escrito por Chesterton. Não deixe de compartilhar esse vídeo com quem você sabe que gosta desse conteúdo e até a próxima.